Vamos começar com uma imagem que, assim, parece até surreal. Pensa só, você precisar de um carrinho de mão ou talvez um cesto de roupa, não para levar roupa, mas para carregar pilhas e pilhas de dinheiro. E um dinheiro que não vale nada. Exato. Um dinheiro que, ao chegar na padaria, mal compra um pão. Um pão que custa bilhões. Bilhões de marcos. E essa cena, ela não é ficção. Era realidade em Punderich, uma pequena aldeia vinícola lá no Vale do Mosela, nos anos caóticos, logo depois da Primeira Guerra Mundial. E o que as crônicas locais revelam é uma atmosfera, nossa, incrivelmente complexa. Porque havia, por um lado, um medo existencial muito palpável. As pessoas viam o trabalho de uma vida inteira virar pó. Literalmente. Literalmente. Mas, por outro lado, existia uma mentalidade quase desafiadora, apesar de tudo, sabe? As fontes descrevem que as carteiras podiam estar vazias, mas como era uma região de vinho, As taças estavam cheias. surpreendentemente cheias. Era quase uma forma de resistência através da normalidade. Uma resistência movida a vinho, então. E isso nos leva à questão central que a gente quer explorar com base nesse material todo. Como é que uma comunidade sobrevive e mais, se reinventa quando a estrutura mais básica da sociedade, o dinheiro, perde todo o valor? E o próprio Estado falha, né? Falha como poder organizador. Exato. Bom, para responder a isso, a gente vai mergulhar aqui numa coleção fascinante de crônicas da aldeia, registros e até anedotas que foram passadas de geração em geração. A nossa missão é ir além dos grandes eventos e descobrir como, no nível micro, as pessoas encontraram uma nova riqueza. Uma riqueza que não era o papel moeda. De jeito nenhum. Era uma riqueza baseada nos laços comunitários e na autossuficiência. Ok, então vamos começar por essa. Essa loucura econômica entre 1919 e 1923. As fontes chamam essa época de milionários da miséria. O que isso significava na prática, assim, no dia a dia de um trabalhador dos vinhedos? Significava um absurdo completo. Pensa assim, um dia inteiro de trabalho pesado, naquelas encostas íngremes do Mosela, rendia cerca de 13,20 marcos. Tá, e com isso se comprava o quê? Com essa quantia, a pessoa mal conseguia comprar meio quilo de manteiga, ou sei lá, um copo de cerveja no fim do dia. O valor do trabalho se desintegrava em questão de horas. É quase impossível para a gente imaginar a psicologia por trás disso. Você trabalha o dia todo e o seu salário vira pó antes de você chegar em casa. As fontes trazem algum exemplo mais concreto que capture essa insanidade? Trazem um que é perfeito. Conta-se a história de um morador que conseguiu capturar uma marta, um animal pequeno com uma pele valiosa na época. Certo. Ele vendeu a pele e recebeu uma quantia, assim, astronômica de dinheiro. Uma pilha de notas que faria ele parecer um magnata. O milionário da miséria. Exatamente. Mas, na prática, quando ele foi ao mercado, percebeu que aquele monte de dinheiro mal dava para comprar o básico. A riqueza era uma completa ilusão. Era um teatro. E para piorar tudo, tinha um contexto político, né? A Alemanha esmagada pelas reparações de guerra e, naquela região específica, a ocupação francesa. Sim, que as fontes descrevem como sendo bastante rigorosa. Isso com certeza intensificou a sensação de impotência. Sem dúvida. A presença francesa era um lembrete diário da derrota, da perda de soberania. E o que é fascinante e que os documentos deixam muito claro, não é só que a troca de produtos voltou. É a velocidade com que a confiança se tornou a nova moeda. Ah, interessante isso. O valor deixou de ser algo abstrato, garantido por um Estado distante, falido, e passou a ser algo concreto, negociado cara a cara, entre vizinhos. Isso muda tudo. Então, o padeiro confiava que o vinho do viticultor ia ter valor amanhã e o viticultor confiava que os pregos do ferreiro seriam úteis. O capital social substituiu o capital financeiro. Exatamente isso. Vinho era trocado por pregos, toucinho por consertos de sapatos. A comunidade foi forçada a criar o seu próprio microsistema econômico, completamente à margem do Estado. E isso deve ter reconfigurado o poder social dentro da aldeia. Totalmente. A sua reputação, a sua palavra, a sua habilidade prática, isso se tornou seu verdadeiro patrimônio. Então, ok, eles criaram essa microeconomia baseada na confiança. Mas e quando surge um problema que não dá para resolver com uma troca de vinho por pregos?
Uma emergência real, uma catástrofe. As fontes mencionam algum evento que testou essa autossuficiência ao limite? Mencionam sim. E foi um evento que mudou a aldeia para sempre. Em 17 de julho de 1924, um incêndio de grandes proporções começou na Akistrasse, a rua da igreja, Nossa, e rapidamente se espalhou pelas casas das famílias Gibert, Endres e Schmitz. Uma crise que exigia uma resposta organizada e imediata. e eles tinham uma organização para isso, certo? Uma espécie de corpo de bombeiros? Na teoria, sim. Existia a chamada Pflichtfeuerwehr. A brigada obrigatória. Isso, a brigada de incêndio obrigatória. A lei dizia que todo homem apto devia se apresentar em caso de emergência. O problema, como uma crônica da época descreve de forma bem seca, era que todos tinham que participar, mas ninguém queria de verdade. Peraí, como assim? Eles simplesmente assistiram? É difícil de imaginar que tipo de mentalidade leva a uma paralisia dessas no meio de uma emergência com as casas dos vizinhos pegando fogo. É uma mistura, falta de treinamento, falta de equipamento adequado e, acima de tudo, falta de liderança e organização. Era um grupo de indivíduos obrigados a estar ali, não uma equipe coesa, entende? Entendo. O resultado, segundo os relatos, foi trágico e humilhante. Eles ficaram praticamente parados, assistindo ao fogo consumir as casas, completamente impotentes. Isso deve ter sido devastador para o moral da aldeia inteira. E o que aconteceu então? O fogo se apagou sozinho? Não. E aí vem o ponto de virada, que as fontes descrevem como um golpe profundo no orgulho de Punderich. Que foi? A chegada da brigada de bombeiros da aldeia vizinha de Bridel. Eles chegaram com seu equipamento, agiram com profissionalismo, com uma cadeia de comando clara e, de forma rápida e eficiente, apagaram o incêndio. A humilhação de ser salvo pelo vizinho. Imagino que isso não tenha caído nada bem. Foi a gota d'água. A humilhação se transformou em ação. Ficou claro que se o Estado não podia protegê-los e a sua própria organização era inútil, eles mesmos teriam que tomar o controle. A reação foi imediata e poderosa. O que eles fizeram? Apenas um mês depois, em 18 de agosto de 1924, os cidadãos se reuniram e tomaram uma decisão histórica para a aldeia. Fundaram a Freiwillige Feuerwehr, o Corpo de Bombeiros Voluntários. Agora sim. E isso foi muito mais que um ato administrativo. Foi uma declaração de independência, um ato de autoempoderamento. Eles estavam dizendo, nós vamos cuidar de nós mesmos. E quem foram as pessoas que lideraram esse movimento? Porque para transformar indignação em organização, precisa de liderança. As crônicas fazem questão de nomear os que eles chamam de heróis da primeira hora. Alois Dain, um homem conhecido pela sua capacidade de organização, assumiu como comandante. Certo. Johann Wirtz se tornou o vice-comandante e Paul Snyders ficou o responsável pela equipe de escadas. Eram cidadãos comuns que decidiram assumir a responsabilidade. E, ao fazer isso, começaram a restaurar não só a segurança, mas o orgulho da aldeia. Então eles formaram a brigada. Mas isso me parece um risco. E se outro incêndio acontecesse e eles falhassem de novo? A humilhação seria ainda maior. As fontes dizem como a comunidade via essa nova equipe antes de ela se provar? Essa é uma ótima pergunta. E as entrelinhas dos registros sugerem que havia um certo ceticismo, sim. Nos primeiros anos, era um projeto movido a orgulho, mas ainda não testado numa situação real. A pressão devia ser imensa. Enorme, porque todos sabiam que um segundo fracasso seria insuportável. E essa prova de fogo, o batismo deles, não demorou muito a chegar. E como foi? 4 anos depois, em 10 de agosto de 1928, o alarme soou de novo. Um grande incêndio que ameaçava 4 casas na mesma área das famílias Buss, Rutten e Mergler. Era o momento da verdade. E dessa vez? A situação era extremamente perigosa. O equipamento ainda era relativamente simples, mas a diferença fundamental que os relatos da época enfatizam era a organização. Eles não eram mais só um amontoado de gente. De jeito nenhum. Eram uma unidade. Lutaram contra as chamas com determinação e, mais importante, com uma estratégia. E eles venceram,
conseguiram controlar o fogo e salvar as casas. Nossa, o alívio na aldeia deve ter sido gigantesco. Foi mais do que alívio. Aquele sucesso consolidou a confiança da aldeia na sua própria iniciativa. Provou que o esforço, o tempo doado, a organização, que tudo aquilo tinha valido a pena. E uniu todo mundo. Demais. O evento uniu a comunidade de uma forma que poucas coisas conseguiriam. Eles deixaram de ser vítimas das circunstâncias para se tornarem protagonistas da sua própria segurança. É uma história de seriedade, de organização impressionante. Mas as fontes mostram como as pessoas lidavam com essa pressão toda no dia a dia. Existia espaço para, sei lá, um pouco de leveza no meio de tanta crise? Irmãos Sher? Isso. Eles eram artesãos habilidosos, marceneiros e fabricantes de carroças. Figuras essenciais na vida da aldeia. E o que havia de especial neles? Além do trabalho, eles eram conhecidos pela sociabilidade e por um apreço, digamos, bastante entusiástico pelo vinho do Mosana. Ah, entendi. E havia um ditado na aldeia sobre eles, uma piada que revela muito sobre o humor local como ferramenta de sobrevivência. E qual era a piada? A piada era: os irmãos Sher à noite ficam tão azuis quanto as placas de esmalte com os números das casas que eles instalam. É que, para entender, a gente precisa saber que a palavra alemã blau, ou azul, é também uma gíria comum para bêbado. Ah, é um trocadilho genial. Então, de dia, eles instalavam as placas azuis e de noite eles mesmos ficavam azuis? Exatamente. E essa anedota é mais do que uma simples piada. Ela é uma janela para a alma daquela gente. Em tempos de extrema dificuldade, onde o futuro era incerto, a capacidade de rir de si mesmo, das próprias fraquezas, era um mecanismo de defesa vital. Era o espírito indomável do povo se manifestando no humor. Perfeitamente. E esse espírito se limitava a piadas e vinho, ou ele também aparecia de formas mais organizadas? Ele se manifestou de forma muito organizada. Mesmo com a chegada da Grande Depressão no final da década, que trouxe uma nova onda de dificuldades, a vida social e cultural não apenas continuou, como floresceu. Era outra forma de resistência. Como assim? As fontes mencionam, por exemplo, o Junggessellenverein, o Clube dos Solteiros. Eles se organizavam para encenar peças de teatro no salão da família Schneiders. Teatro no meio da crise. Tenta imaginar a cena. Em meio a uma crise econômica global, com desemprego, com incerteza, a comunidade se reunia para assistir a uma peça amadora, para rir, se emocionar e por algumas horas esquecer os problemas juntos. Era uma afirmação da vida. E além do teatro? Havia o Männergesangverein, o coral masculino que mantinha viva a tradição musical. Cantar juntos, harmonizar vozes, é uma metáfora poderosa para o que a comunidade estava fazendo em todos os outros aspectos, né? Se unindo para criar algo maior. Algo maior e mais belo do que a soma das partes individuais. É fascinante como eles se recusaram a deixar que a crise definisse a existência deles. Mas tudo isso culmina em algo. Um ato final que resume essa era. Sim. O ato final, e talvez o mais simbólico de todos, foi a construção de um memorial de guerra, o Krieger Ehrenmal, que foi inaugurado em 1932. Isso parece contraintuitivo. No auge da Grande Depressão, com o dinheiro mais escasso do que nunca, eles decidiram gastar com um monumento. Por que não usar esses recursos para algo mais prático? Porque para eles, o significado era a coisa mais prática que existia. Eles não esperaram por ajuda do governo. As crônicas detalham que os próprios cidadãos doaram o pouco que tinham. Foram eles mesmos que bancaram? Sim, o memorial foi construído com pedras locais, extraídas da terra deles e financiado pelo sacrifício dos moradores. Não foi um projeto imposto de fora, nasceu de dentro da comunidade. Então o valor não estava no monumento em si, mas no ato de construí-lo juntos? Exatamente, ele se tornou um símbolo físico duradouro da solidariedade e da identidade coletiva deles. Em um período em que tudo parecia perdido, eles investiram não em algo que traria lucro material, mas em algo que lhes daria memória, honra e um senso de propósito compartilhado. Foi a afirmação final.
Foi a afirmação final de que, mesmo na pobreza, eles eram ricos em espírito comunitário. Recapitulando, então, a jornada de Punderich que essas fontes nos mostram é impressionante. Eles foram do caos absoluto da hiperinflação, onde o dinheiro era inútil, à força organizada dos bombeiros voluntários, onde a ação coletiva era tudo. Uma comunidade mantida unida pelo humor. Pelo humor de uma piada local, pela beleza de um coral e pela memória concretizada em pedra. Kim, a história deles mostra que a verdadeira riqueza de uma comunidade não está no que se tem no bolso, mas na força dos laços que unem as pessoas. Quando as estruturas externas falharam, governo, economia, eles não desmoronaram, eles olharam para dentro. E construíram as próprias estruturas. Baseadas em confiança mútua e responsabilidade compartilhada. E isso nos deixa com uma reflexão, não é? Uma questão que ecoa até hoje. Sem dúvida. As fontes nos mostram essa comunidade criando sua própria ordem, seu próprio significado quando o mundo exterior parecia ter perdido ambos. Isso nos faz perguntar: em tempos de crise, de onde vem a verdadeira força e a riqueza de uma comunidade? É algo que se pode construir ativamente, de forma deliberada, organizada, como um corpo de bombeiros. Ou será que é algo mais orgânico, mais intangível? Algo que simplesmente sobrevive e persevera, como o humor resiliente por trás de uma piada local, passada de geração em geração. Talvez a resposta esteja na combinação dos dois.